Oi meninas, sejam muito bem-vindas a esse novo projeto que nós vamos construir juntas. Esse é o meu canal do YouTube e aqui a gente vai continuar essa amizade que a gente tem, esse contato e esse diálogo tão bacana que a gente começou lá no Instagram e agora nós estamos migrando aqui para o YouTube. Bom, eu escolhi começar esse vídeo de hoje, então nosso primeiro vídeo do canal, falando um pouquinho sobre endometriose. Afinal de contas, essa é uma das minhas áreas de atuação e é um tema muito frequente. A gente sabe que de 10 a 15% de todas as mulheres do mundo terão endometriose. Então, o que a gente vai ver sobre endometriose aqui no vídeo de hoje? Bom, eu vou explicar para vocês então um pouquinho como é a endometriose, o que é essa doença, que tem tantos mitos relacionados à sua origem e aí efetivamente o que é a doença. Quais são os sinais de alerta que eu como mulher devo ficar atenta para ter essa desconfiança se eu tenho endometriose ou não? Quais serão os exames que o meu médico ginecologista vai solicitar para confirmar esse diagnóstico? E uma vez confirmado o diagnóstico, quais serão as possibilidades de tratamento que eu vou poder lançar a mão e optar frente ao diagnóstico de endometriose? Então, vamos começar com a definição da doença. A endometriose nada mais é do que uma doença crônica inflamatória. O que significa isso? Significa que as células que deveriam estar dentro do útero, na camada mais interna do útero, chamada endométrio, elas estão presentes fora da cavidade uterina. E esse fora da cavidade uterina pode significar qualquer local dentro da pelve e do abdômen e muito raramente ela pode se encontrar fora do abdômen, como por exemplo no pulmão, no pericárdio, que é o tecido que envolve o coração, e até mesmo no cérebro. Mas isso a gente está falando de casos extremamente raros e não é sobre esses casos que a gente vai conversar. Nós vamos conversar sobre a endometriose mais comum, que é a endometriose pélvica. Bom, algumas de vocês devem estar se perguntando qual é a diferença entre a endometriose profunda e a endometriose superficial. E é isso que eu vou explicar para vocês. A endometriose profunda acontece quando esses implantes celulares tomam uma profundidade maior do que 5 milímetros. E essa profundidade pode ser tanto no peritônio, que é um tecido que parece uma membrana que recobre os órgãos abdominais pela parte de fora, quanto ela pode invadir a parede dos outros órgãos pélvicos, como os ovários, as tubas uterinas, o intestino, a bexiga, os ligamentos que ficam próximos ao útero e também o peritônio, como eu expliquei para vocês. Pode ter endometriose, por exemplo, no diafragma? Pode ter endometriose no diafragma, mas também nós estamos falando de casos mais raros. E as raridades nós deixaremos para um outro momento, não esse vídeo que a gente está conversando aqui. Bom, mês a mês, esses focos celulares, que nada mais são do que o próprio endométrio, que é o tecido da menstruação, eles vão recebendo estímulo dos hormônios que essa mulher produz naturalmente, e esses mesmos hormônios que estimulam o próprio endométrio a proliferar para formar o tecido da menstruação, estimulam também esses focos celulares que vão se proliferando, que vão inflamando e que vão sangrando ao longo dos meses. Com o passar do tempo, essa inflamação crônica, então aí vem a definição de doença inflamatória crônica, que a endometriose vai gerando algumas alterações na anatomia dessa mulher. E os órgãos que antes eram todos soltos e separados, eles começam a criar aderências entre si. E essas aderências vão gerar os principais sintomas da endometriose, que são
dor e infertilidade. Além disso, vai criando dentro do abdômen dessa mulher todo um local pró-inflamatório, e essa pró-inflamação vai prejudicar também e atenuar esses sintomas de dor e infertilidade. Então, esses sintomas, na verdade, eles ficarão mais intensos devido a essa inflamação crônica. Bom, agora que a gente já entendeu o que é endometriose, como que eu vou suspeitar se eu tenho endometriose ou não? Como que eu vou ficar nessa dúvida? Poxa, será que essa minha cólica é endometriose ou não? Então, o que toda mulher deve ficar atenta? E se você estiver com algum desses sintomas, é muito interessante sim que você procure um médico ginecologista especialista em endometriose. Então, vamos lá, prestem atenção. A cólica menstrual, ela é normal até o momento que ela não interfere nas suas atividades cotidianas. Então, deixei de ir para a escola, deixei de ir a um aniversário, deixei de ir a um encontro de amigas, deixei de ir ao cinema porque eu estou com muita cólica menstrual, este é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta: estou com cólica, tomei uma medicação simples, um analgésico como um Buscopan, uma dipirona, um paracetamol e a minha cólica não passou. Essa medicação não fez nem cócegas na minha cólica. Outro sinal de alerta que é interessante buscar um especialista e uma avaliação médica um pouco mais detalhada. Outros sinais de alerta um pouco menos frequentes são, por exemplo, as alterações tanto do intestino quanto da bexiga no período menstrual. Bom, quando eu estou menstruada, eu tenho dor para evacuar, eu tenho diarreia na menstruação, o meu intestino prende, eu sinto que como se fosse uma faca adentrando no meu reto. Esses são os sinais de alerta que você pode ser portadora de endometriose. As alterações urinárias, elas podem ser tanto, por exemplo, ardência para urinar no período da menstruação, muito semelhante a uma infecção de urina, mas neste caso sem bactéria, ou então um aumento da frequência urinária no período menstrual. Então, por exemplo, quando eu estou menstruada, a minha bexiga está muito pouco cheia e eu já tenho vontade de ir ao banheiro, o que também é muito semelhante a uma infecção urinária. Esses são também sinais de alerta. Dores relacionadas ao ato sexual. Então, eu tenho dor na penetração profunda, algumas posições sexuais são infactíveis para mim, eu não consigo fazer de jeito nenhum porque eu sinto muita dor, ou então cólica e sangramento depois do ato sexual. Esses também são sinais de alerta. Sensação de inchaço, alguns alimentos que eu não posso comer, que minha barriga incha, parece que às vezes tem que abrir o botão da calça de tanto desconforto que eu tenho, muita dor no período da ovulação. Esses também são sinais de alerta que você deve ficar atenta, não deve aceitar isso como algo normal, e se alguma vez algum profissional de saúde já lhe disse que ter cólica é normal, sentir dor no ato sexual é normal, não leve isso para sua vida e busque uma outra opinião, de preferência com um médico ginecologista especialista em endometriose. Uma vez que você então procure esse profissional, quais são os exames que ele vai lhe pedir e que vão ter a capacidade, a acurácia de identificar os focos de endometriose? Os principais exames são dois: o ultrassom especializado com preparo intestinal, que vai fazer uma pesquisa específica da endometriose. Qual que é a diferença deste exame para o ultrassom transvaginal simples? Esse exame ele é operado por um médico que teve toda uma formação e um preparo para saber identificar e descrever os nódulos de endometriose. E essa mulher vai ser submetida a uma lavagem intestinal leve para que sim os focos de endometriose, especialmente os intestinais, os vaginais e os do fundo do saco posterior, que é uma região
muito frequente de endometriose possam ser minuciosamente descritos para que então a gente possa planejar talvez uma cirurgia caso seja necessário. O segundo exame importante para a endometriose é a ressonância magnética da pelve. Esse é um outro exame que é mais acessível a muitas mulheres, mas é fundamental que ele também seja laudado, então avaliado por um médico radiologista experiente e que tenha um treinamento específico para poder identificar e descrever com o máximo de detalhes possível os focos de endometriose. Uma vez que o diagnóstico está confirmado, então o médico pensou que você tem endometriose, o que nós devemos fazer? Aí entra a grande questão da endometriose. Tudo vai depender se lá atrás a sua dúvida se você tinha endometriose ou não era dor ou era infertilidade, que também é uma apresentação muito comum da endometriose. Nesse momento, há a divisão entre os médicos que vão saber fazer um tratamento adequado e aqueles que não conseguirão lhe dar todo o suporte necessário. A endometriose é uma doença complexa, uma doença anárquica que se comporta de maneiras muito diferentes e que cada mulher portadora de endometriose deve ser avaliada individualmente, avaliada todas as queixas, os anseios e o planejamento reprodutivo e também o planejamento de vida dessa mulher, para aí então nós podermos traçar em conjunto o médico ginecologista associado à mulher e a muitas vezes o seu contexto familiar. Então toda essa equipe que é formada na realidade vai pensar e traçar em conjunto o planejamento do tratamento dessa mulher. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Eu estou começando e convido vocês a me darem tanto dicas quanto alguns reforços positivos e reforços negativos e me mandem perguntas que eu vou respondendo ao longo dos próximos vídeos. Continuem ligados por aqui, vai ser muito legal continuar esse projeto com vocês. Um beijo!